Olha aí, a galera, boa noite, boa noite. Show de bola. Bom, vamos lá. Galera, essa pergunta, né, eu falei um pouco sobre isso na aula passada. No finalzinho da aula passada, toda vez que a gente fala sobre o sistema respiratório, parece que a única função que o sistema respiratório tem é de fazer com que você respire. Essa geralmente é a primeira e, em muitos casos, única impressão que a gente tem, ou até mesmo conclusão que a gente pode ter em relação ao sistema respiratório. Entretanto, o sistema respiratório é bem mais complexo e tem muitas outras funções, as quais são muitas vezes esquecidas por nós. Ok? Então, algumas coisas que nós vamos ver na aula de hoje são também importantíssimas, inclusive são também esquecidas. Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre o processo de troca gasosa. Vocês vão começar a ver alguns pontos do sistema respiratório que fogem e que vão além dessa questão de só ficar garantindo o oxigênio, só entre aspas, né? Não que seja pouco isso, mas tem outras coisas que o sistema respiratório também faz, e estas coisas precisam ser citadas. A gente precisa, pelo menos, saber um pouco sobre elas, entender que esse sistema, além de complexo, também tem um papel fundamental na nossa sobrevivência, em todos os sentidos, né? Então, pergunta, né? A resposta seria a seguinte: a pergunta, né? Eu ia dizer, olha, para que mais que o sistema respiratório é importante? E aí a resposta, uma das respostas poderia ser, olha, além da respiração, é também por meio do sistema respiratório que a gente consegue. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma colega que falou que não conseguiu. Deixa eu mandar o link aqui para. Pera aí. Um momentinho, galera. Só para garantir que a turma participe, né? A galera não ficar de fora. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Aí. Aí. Pronto. Aí a galera. Aí. Só escrever aqui. Não conseguiu pelo aplicativo. Bom, então a resposta seria, olha, professor, além da respiração, ele também ajuda, por exemplo, no processo de troca gasosa. O nosso corpo, em algum momento, realiza a troca gasosa, isto é, a expulsão do gás carbônico. Exatamente isso, é isso que significa a troca gasosa. Então, nós vamos expulsar o gás carbônico, ou dióxido de carbono, e injetar oxigênio nas células. É isso. Isso é troca gasosa, e essa troca acontece também por conta do nosso processo, do nosso sistema respiratório, que tem um papel fundamental. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer da aula, né, sobre essa troca gasosa, mas entendam que essa é mais uma função do nosso sistema respiratório. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Aí. Só ver se dá para... tá lá em cima, né? Agora melhorou. Bom, então, aqui na imagem vocês têm os dois pulmões da pessoa, né? Bom, lógico, isso aqui é um desenho, né, que simboliza o sistema respiratório. E aqui você tem os dois pulmões, uma parte aqui da traqueia, os dois brônquios, e, de certa forma, né, é isso aqui que demonstra um pouco do nosso sistema respiratório. Daqui a pouco a gente vai ver que existem outros órgãos, existem outras estruturas que compõem
o nosso sistema respiratório. Então, o sistema respiratório não é composto somente de nariz e pulmão. Por mais que a gente possa pensar em algum momento. Não, na verdade não é isso. Tá? Também tem nariz, né? Assim, tem cavidades nasais, na verdade. Também existem os pulmões, mas existem outras estruturas, outros componentes, outros elementos que fazem parte desse sistema respiratório. A gente já fala, já cita alguns daqui a pouco. Ok? Mas nesta imagem é possível ver um pouco aqui da traqueia, brônquio e os dois pulmões. Simbolizando, portanto, o quê? Que o nosso sistema respiratório tem mais estruturas, que é algo complexo. Não é tão simples como a gente pode, né, pensar, ou como a gente pensou em algum momento antes de chegar nessa aula. Aí, deixa eu só coisar aqui. Aí, show de bola. Bom, uma dúvida. Vamos ver o que vocês, o que vocês têm a dizer, né? Alguém, em algum momento, essa pergunta pode ser um pouco complicada, né? Mas alguém, em algum momento, já ficou sem ar? Sei lá, pessoal, eu tava, sei lá, fui nadar e, sei lá, me afoguei ou fiquei preso, sei lá. Alguém já passou alguma enrascada que comprometeu o sistema respiratório? Se sim, gostaria de compartilhar com a gente? Professor, eu já. Quando Já? quando eu Ah, tenho crise de ansiedade. ah é? Isso é mais mental, não? A Isso, de falta de certa ar é forma mais mental, sim, né? porque você fica desesperado, isso, há um desespero ou algum tipo de comprometimento sentimental, e aí isso somatiza, ou seja, algo na dimensão emocional impacta na dimensão biológica. Mas sim, de uma forma ou de outra você acaba, né, sentindo falta de ar realmente. E como é, Nádia? É horrível, é, tipo, É é como se a gente horrível, né, cara? estivesse se sufocando, sei lá. A gente tenta procurar ar onde não consegue. Exato. É ruim. A gente não tem muito como explicar, não. É E, muito tipo, ruim. é exatamente o que acontece, não da mesma forma, mas é o que acontece com esse vírus também. Ele ataca o sistema respiratório, né, professor? Isso, embora alguns defendam que ele ataca, em algum momento, sim, o sistema respiratório é prejudicado. Muitos têm falado que a Covid-19 talvez seja uma doença cardiovascular e não respiratória. Entretanto, de uma forma ou de outra, sendo respiratória ou cardiovascular, em algum momento, sim, a doença pode trazer prejuízos respiratórios para o paciente. Então, independentemente se é cardiovascular ou respiratória, a doença vai comprometer com certeza o sistema respiratório em alguns casos, né? E aí isso pode fazer com que o paciente morra ou se encontre em uma situação bem complicada. A Nádia está correta, né? Realmente, se alguém já passou alguma enrascada, eu já passei. Uma vez, não sei se eu contei para vocês, eu acho que ainda não, contei mais ou menos, né? Eu acho. Bom, criança, Goiás, aniversário, lá em Goiás, lá no Goiás tem aniversários, né? E tem as fazendas. E a galera, pelo menos há um tempo atrás, se reunia nas fazendas e tudo mais. E à noite, claro, fazenda à noite, escuro, né? Enfim, em um momento, em um desses aniversários, eu fiquei um pouco irritado, sei lá, acho que fiquei chateado, triste, sei lá. Fiquei assim, emburrado, vai com a minha mãe, quando eu era criança eu ficava emburrado, né? Eu acho que foi com a minha mãe ou com alguém. Sei lá, eu sei que eu fiquei emburrado e inventei de esconder no porta-mala do carro, do nosso carro. Só que o porta-mala do nosso carro travava e não tinha aquele tampão. Então, lógico, eu não queria ficar ali preso, né? Só que quando eu entrei, por algum motivo, a tampa fechou. Então, eu fiquei preso no porta-mala do carro, tá? E não, como não tinha um tampão, eu não consegui sair, né, para o interior do carro. Enfim, fiquei preso ali.
E aí o tempo foi passando, enfim, o oxigênio foi acabando, e aí é uma situação realmente muito complicada. Você começa a... Você ficou muito tempo lá dentro, professor? Fiquei bastante tempo. Não sei precisar quanto, mas eu achei que eu ia morrer, inclusive. Nossa, É sério, sério. Naquela época enfim, cristão, né? Então eu acreditava, desde criança eu acreditava em Deus, e aí falei, ó, Deus, acho que daqui eu não passo, né? Enfim, aí fiz ali a minha oração, e eu achei realmente que eu fosse morrer. Tanto é que eu achei no início que alguém me encontraria, né? Falei, logo alguém me acha, logo e tal, e aí ninguém achou por enquanto, naquele momento, e aí eu falei, cara, a turma tá demorando, hein? E aí esperei, falei, bom, vou chamar, né? Talvez alguém me ouça. E chamei, aí de repente comecei a gritar, dava socos, assim, soco, né? Murro, chute, enfim, tentava fazer barulho para chamar a atenção de alguém que pudesse, sei lá, que estivesse passando ali por perto e tal. Mas aí não funcionou, não rolou não. E aí eu tirei a camisa, falei, cara, nossa, isso aqui tá muito quente. Enfim, porque o oxigênio foi terminando, né? E aí, em algum momento, aí a minha irmã tinha 3 anos, eu tinha uns 5, ela tinha uns 3, alguma coisa assim. E aí ela foi, e até hoje ela não sabe dizer o porquê, ela foi abrir o porta-malas do carro, nem tinha tamanho para isso. Tanto é que quando o porta-malas abriu, eu não vi ninguém. Falei, que estranho, como é que o porta-malas abre sem ter ninguém? Estranho, não? Porque ela é tão pequenininha que não dava para ver. Ela ficava assim, para baixo do porta-malas, e eu estava lá dentro, eu conseguia vê-la. E aí foi isso. Então, eu fiquei um bom tempo Deus sem usou ar. ela, é um anjinho. Então, para aqueles que acreditam, de fato, isso pode ter acontecido, né? E assim, aí eu falei, caramba, como é que pode, né? A gente, se realmente, gente, se alguém já se afogou, enfim, vocês sabem como é, né? Não é nada legal. E o sistema respiratório, portanto, assim como os outros, lógico, mas o sistema respiratório é fundamental para a nossa existência. Fundamental. E você pode sofrer prejuízos gravíssimos e às vezes até irreparáveis, dependendo do tempo que você fica com prejuízos nesse sistema. Olha, fiquei sem respirar por X tempo. Isso pode comprometer todo o meu corpo. Tá? Então, acho que foi no ano passado, eu acho que não lembro se foi a Nádia, acho que foi a Nádia que falou, eu acho que foi ela, não tenho certeza, tá, Nádia? Mas eu sei que alguém citou, falou assim, olha, então isso pode acontecer, então o cérebro ficar sem ar, pode ter sequelas, e de fato, né, pode. Por isso que a parada cardiorrespiratória é tão prejudicial, tão nociva para nós. Por um lado, o coração para, claro, se o coração para, o sangue não circula, falta de sangue, não tem oxigênio chegando, e aí você não tem nutrientes, e o corpo, enfim, morre ou padece, ou pelo menos tem consequências graves. Mas, além da falta de sangue, além do sistema cardíaco, né, enfim, além do coração ter esses problemas, a falta de oxigenação que acontece por conta também do sistema respiratório é tão severa, tão drástica, tão pesada, né, tão densa, que o paciente pode morrer em poucos minutos. E aí não adianta, né, não tem volta, muitas vezes. Por isso que a gente vai fazer aula prática e vai aprender a fazer a massagem cardiopulmonar. Alguns chamam de RCP, ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar. Tem vários nomes para isso, o nome não importa, importa o procedimento. Vocês vão ver que é uma forma de você salvar literalmente a vida de alguém. Caso você encontre, né, caso você se depare com uma pessoa que esteja passando por uma parada cardiorrespiratória. Tá bom? Então, essa introdução é para que a gente entenda que, sim, o sistema respiratório, assim como os outros, é essencial para a nossa existência, literalmente. Alguns até consideram a respiração, ou a frequência respiratória, um dos sinais vitais mais importantes que a gente tem. Lembrando, né, são 4 sinais vitais. A temperatura, frequência cardíaca ou batimentos,
respiração e a pressão arterial. 4 sinais vitais. Muitos entendem que existem 2 que são os mais importantes. Eu não concordo muito com isso, mas alguns entendem, e são esses 2. A frequência cardíaca, ou seja, os seus batimentos e a sua frequência respiratória. Tem lógica? Tem. Se o coração não bate e se você não respira, você morre. Então, é isso que alguns justificam. Por isso que a respiração e o pulso, ou os batimentos cardíacos, são os 2 sinais mais importantes, segundo esses especialistas. Mostrando o que, gente? A importância desses 2 sistemas, né? Sistema cardíaco e sistema respiratório. Vamos lá. Bom, para que as células do nosso corpo consigam desempenhar as suas atividades rotineiras, e aí, claro, né, cada célula está em uma parte do seu corpo e cada célula desempenha um papel especial. Independentemente do papel que esta célula desempenha, independentemente do local no qual ela se encontra, essa célula precisa de nutrientes e precisa de oxigênio para realizar essas atividades. Fato, toda e qualquer célula precisa desses 2 elementos, nutrientes e oxigênio, para transformar isso em energia para que ela consiga desempenhar os seus papéis, né, ou as suas atividades. Tá? Então, traduzindo, para que o neurônio funcione bem e desempenhe as suas atividades no seu cérebro, ele precisa de nutrientes e também precisa de oxigênio. Para que o espermatozoide trabalhe, enfim, faça o papel dele, ele também precisa de oxigenação, precisa de nutrientes. Para que as células do seu coração funcionem bem, elas também precisam de nutrientes e também precisam de oxigenação. Enfim, toda e qualquer célula necessita, obrigatoriamente, nutrientes e oxigenação, porque é isso que garante, né, que essa célula consiga fazer o seu trabalho, né, consiga cumprir a sua missão. Tá? Vamos lá. E aí, é justamente por isso que o nosso corpo precisa remover o dióxido de carbono, ou gás carbônico, e injetar oxigênio nas células. Por quê? Né? A gente falou bastante no sistema, falando sobre o sistema circulatório, a gente falou bastante sobre essa troca, sobre a pequena e grande circulação. Mas não se esqueçam, lembra, na grande circulação, o sangue sai do coração, oxigenado, rico em nutrientes, vai para todo o corpo e retorna ao coração rico em gás carbônico e pobre em nutrientes, e rico em restos celulares e por aí vai. De repente, quando esse sangue sujo, entre aspas, volta ao coração, ele é direcionado, enviado para os pulmões, e nos pulmões acontece a troca gasosa. Traduzindo, né, em meias palavras, troca gasosa nada mais é do que tirar o gás carbônico, que faz mal para você, né, esse dióxido de carbono, também chamado assim. Então, o corpo retira o dióxido de carbono e injeta, coloca oxigênio nas células. Agora, essas células oxigenadas no sangue vão para o coração, e do coração o sangue já está oxigenado, né? Ele vai rico em nutrientes também para todo o seu corpo, dando início novamente ao ciclo. Sai do coração limpo, volta para o coração sujo, vai para os pulmões sujo, volta limpo para o coração e fica assim. Né? É um ciclo, literalmente, como a gente já viu em outras aulas. Bom, o sistema respiratório, portanto, torna possível também a vocalização, ou seja, a nossa fala. É também por meio do sistema respiratório que a gente consegue se expressar. Né? Quando eu falo se expressar, né, é se expressar verbalmente, tá? Não é que você só se expressa falando. Isso não, né? A gente já está cansado de saber que isso não é verdade. Mas a verbalização, ou seja, falar por meio de palavras, também é uma forma de você se comunicar. Por isso que, para que isso aconteça, você precisa de um sistema respiratório funcionando adequadamente.
É justamente nos pulmões que ocorre a troca gasosa, já mencionou o sistema circulatório. E aí, para que isso aconteça, para que o sistema respiratório consiga suprir a necessidade de oxigênio do nosso corpo, existem algumas estruturas, alguns elementos, aqui no slide, chamados de canais. Existem alguns canais que são fundamentais para que a mágica aconteça. E esses canais, metaforicamente falando, são chamados de árvore respiratória. Você pode questionar, Lucas, por que chama de árvore respiratória? Por conta disso, ó. Isso aqui é uma árvore, né? Lógico. Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa. Dá para fazer. Deixa eu ver se aparece para vocês aí, né? Aparece. Vejam que a gente tem aqui, ó, literalmente uma árvore, né? Você tem o caule, aqui, né? Daqui o tronco dela, e você tem os galhos, e aí você tem pequenos galhos, né? Ou ramificações, e as folhas, certo? Isso aqui é uma árvore normal, como você tem na sua casa aí, na rua, e não sei o quê. E aqui? Isso não é uma árvore. Isto é o que a gente chama metaforicamente, né, como eu falei, árvore respiratória. Nada mais é do que parte do sistema respiratório que, muitas vezes, de tão bonito que é entendido e pode ser comparado, entre aspas, a uma árvore. Por que, Lucas? Porque você tem diversas estruturas que se ramificam, se dividem. Então, partem, ó, vejam, ó, você tem aqui, né? Aqui o ar chega, né? Como que eu vou mostrar a estrutura certinho? Chega, vai passar pela traqueia, tem os anéis da traqueia. De repente, chegam nos dois brônquios. Dois grandes canais. Para a esquerda, para a direita. Cada canal abastece um pulmão. Você sabe, temos dois pulmões. Então, um canal vai para a esquerda, abastece o pulmão esquerdo. Outro canal, que é isso aqui, ó, tá? Vai para a direita e abastece o pulmão direito. E esses canais vão criando pequenas derivações. Então, eles vão se derivando, vão se multiplicando, tornando ramos menores. E esses ramos fazem a coisa acontecer. Então, é bem parecido mesmo, né, com uma árvore, ó. Aqui você tem ao lado, ó, um exemplo, né? Aqui não é uma árvore, tá? Aqui já são os pulmões, de fato, com algumas das suas estruturas. Alvéolos, bronquíolos, brônquios, e por aí vai. A gente vai ver daqui a pouco a estrutura. Tá? Então, a árvore respiratória é isso. São essas estruturas do sistema respiratório que têm as suas subdivisões, que se ramificam, se derivam e juntas conseguem desempenhar um papel no nosso organismo que é um papel vital, a saber, suprir a demanda de oxigênio que o nosso corpo tem. Tá bom? Isso é árvore respiratória. Deixa eu só voltar aqui, voltar o jeito normal, peraí. Aí, então, a primeira turma que eu virei a imagem. Vamos saber que dá para virar. Vamos lá. O ar entra pelo nariz, pela boca, como a gente já viu semana passada, passa pela faringe, laringe, daí vai converter, né, se converge. Ou seja, segue em direção, né, é direcionado pela traqueia, e aí ele vai formar um ramo. Ó, é isso aqui, ó. Entra pelo nariz, tá? Passa aqui pela cavidade nasal, pode também entrar pela boca, não é regra entrar pelo nariz. Se alguém aqui tem sinusite sabe o que eu estou falando, às vezes o nariz fica entupido, você vai ter que respirar pela boca, né? Então, não necessariamente, embora seja o correto, tá? Mas em algum momento, por algum motivo, sei lá, você não vai conseguir respirar pelo nariz. O nariz pode estar cheio, né? Cheio de secreção e não sei o quê. Você vai respirar pela boca. Então, vejam, ó. Aqui você tem um ponto de encontro.
cavidade nasal. Professor, Oi? sinusite dá muito isso. Você fica com a narina assim, como se ela estivesse bloqueada e você respira pela boca. Exatamente. Quando o tempo é muito seco, aí ataca a sinusite. Tá louco. Eu tenho. É muito louco, Ana. É verdade. Eu tenho, por isso que eu sei. Então é nóis. É nóis. É nóis. Eu tenho também, é ruim. E aí, você pode perceber, né, uma curiosidade. Às vezes a gente tem sinusite, né, no meu caso, no caso da Ana, e não consegue entender o porquê que a gente fica com dor de garganta, muitas vezes. Aí não tem, professor, a lógica da dor de garganta. Tem outras causas, né, mas eu vou falar uma das. Ó, quando você para de respirar pelo nariz, você consegue ainda respirar pela boca, claro. Só que todo o ar que passa pela sua boca não é filtrado. Ele é jogado diretamente para o seu corpo. Ué, Lucas, como assim? Aqui no nosso nariz, aqui na nossa cavidade nasal, no início aqui, ó, tem cílios, pelinhos. Sabe esses pelos que a gente tem dentro do nariz? Não estão aí à toa, tá? Não foi um acidente genético, não foi um acidente, sei lá, enfim, não foi um acidente. Isso aí tem um porquê. E a lógica desses pelinhos, uma das, né, é que... Ele filtra o ar, né, professor? Isso, eles filtram o ar. Você tem um filtro aqui, filtro natural. E aí, claro, tudo que entra, ou tudo não, né, mas boa parte do que entra, fica retido aqui no nosso nariz. Por isso que quando você vai para a roça, você vai para um lugar que é muito poluído, tem poluentes no ar, né? É só para você entender, para você ver que esse negócio funciona. Por isso que você fica com mais caca no nariz, quando você está num lugar que está cheio de poluentes no ar. É por isso, porque tudo aquilo ia entrar no seu corpo, mas os pelos fizeram a parte deles, né? Conseguiram filtrar, reter boa parte do que entraria no seu organismo. Professor, só uma coisinha? Claro. Por isso que os médicos estão recomendando contra o Covid que a gente lave várias vezes o nariz, né? Uhum. Porque se porventura o vírus estiver ali nos pelinhos, a gente consegue não deixar entrar no corpo, sabe? Então vejam. São dicas, né? Muitas vezes quando a gente começa a olhar um pouco mais, parece fazer mais sentido. Então, tá aí, existem algumas dicas de fato para que a gente consiga, pelo menos, proteger um pouquinho mais, né? Então, é o que a Ana falou, pode ser aplicado. E nesse caso da sinusite, se você é alguém, né, como eu, como a Ana, que tem sinusite, caso ela esteja atacada, procure, na medida do possível, não respirar pela boca. Por quê? Você não vai ter quem filtra, as bactérias vão acessar o seu organismo mais facilmente, já que elas não são retidas, né, pelo seu nariz, caem aqui e começam a causar problema na sua garganta, tá bom? Então vamos lá. O ar entra ou pela boca ou pela cavidade, passa pela faringe, laringe, chega na traqueia, nesses anéisinhos aqui, e é direcionado para um dos pulmões, pelos brônquios, ou esquerdo ou direito. Chegando aqui, esse ar é conduzido por essas outras estruturas, tá bom? Você vai ter brônquios, bronquíolos, alvéolos e por aí vai. A gente precisa entender isso, tá? Então, você tem que ir mais estruturas que também são fundamentais para o nosso sistema respiratório. Beleza? Não precisa decorar os nomes, mas é legal você conhecer um pouco mais, depois se quiserem, né, como eu falei, pegar a apresentação, estudar, é sempre interessante, tá? Isso pode fazer muita diferença. Vamos lá. A gente falou na aula passada também que, em média, você respira, coloca para dentro aí a cada respiração, 500 miligramas de ar, em média. Deixa eu ver aqui se está. Ótimo, galera aí. Em média, você coloca 500 ml de ar para dentro do seu organismo a cada respiração. Se você respirar 16 vezes por minuto, significa que você vai colocar 8 litros de ar
dentro do seu corpo em 1 minuto. É muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo, tá? Mostrando o quê? A capacidade que o nosso sistema respiratório tem. Se você respirar mais vezes, claro, mais vezes, ou maior será a quantidade de oxigênio que você vai colocar para dentro do seu corpo. Se respirar 20 vezes, são 10 litros de oxigênio, por exemplo, dentro do seu corpo. Por minuto, 10 litros, tá? Lógico que isso é uma média, né? Isso vai depender muito do tamanho do paciente, do tamanho dos pulmões do paciente, por aí vai. Bom, mas para que isso aconteça, há a necessidade de o nosso corpo ter o que a gente chama de apresentar, né? A ventilação mecânica, que nada mais é do que você colocar o ar para dentro, colocar o ar para fora. Eu inspiro, encho, né? Inspirar é isso, é encher os pulmões de ar. Depois, esse ar, né, eu coloco o ar para dentro e jogo para fora. Então, eu expiro e inspiro. Quando eu inspiro, quando eu coloco o ar para dentro, em algum momento eu preciso devolver, né, o gás carbônico, tirar esse gás carbônico do meu corpo. E fica assim. Então, ar para dentro, ar para fora, ar para dentro, ar para fora. Ar para dentro, a gente chama de inspiração. Ar para fora, expiração. São esses os movimentos respiratórios, ou algumas pessoas chamam de ventilação mecânica pulmonar. Mas entendam o que é isso. É simplesmente você encher o pulmão em algum momento e esvaziá-los em outro momento. Tá? Aqui tem, depois você pode ver, né? Tem alguns vídeos que a gente viu na aula passada, mas você pode ver depois de novo, a gente vai... É sempre interessante voltar e ver, tá? Vou deixar aqui, só vocês visualizarem. Vou botar aqui também, ó. Mesma coisa que eu falei, inspiração, expiração. E aí, esse sistema respiratório é formado por outras estruturas, como eu disse, não só pelos pulmões, né? Vamos lá. Nariz, que é essa parte exterior, tá? A cavidade nasal é dentro. Cavidade é buraco, é dentro. O que você vê é o nariz, mas aqui dentro dele existem conduítes, né? Existem encanamentos, caminhos, onde o ar vai ser conduzido. Então, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, brônquios, que são aqueles dois grandes segmentos, né? Brônquio esquerdo e brônquio direito, que abastece os pulmões, tá? Com o ar que a gente inalou, que a gente inspirou, alvéolos e também os pulmões. Aqui, mostrando para vocês a imagem, né, que a gente já acabou de ver. E aí agora a gente vai citar algumas patologias que podem e geralmente comprometer o nosso sistema respiratório, tá? Vamos lá, bronquite, é uma inflamação dos brônquios que se manifesta por tosse. Ó, lembrando, né? Lembram que são brônquios? Esses dois grandes encanamentos. São os dois, lembra? Você tem a traqueia, os anéis da traqueia, e aí um brônquio vai para abastecer um pulmão e o outro abastece o outro pulmão. Um abastece o pulmão esquerdo, o outro abastece o pulmão direito. A bronquite é justamente a inflamação desses brônquios, por isso bronquite, entendeu? Pode ser aguda, tá? Ou pode ser crônica. De uma forma ou de outra, é uma situação que precisa, né, lógico, de cuidados e tratamentos médicos. Aí, ó. Olha aí. Lembra que aqui, ó, traqueia, depois você tem a divisão, brônquio direito, brônquio esquerdo. Vejam a imagem. Vejam os brônquios normais. A galera, ó, beleza. Boa noite, galera. Galera entrando aí. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, meninos e meninas. Olá, vamos lá. Então, ó, brônquios. Aqui você tem os brônquios normais. Percebam que não há nada impedindo a passagem de ar. Bom, o ar consegue passar por aqui normalmente.
Então, o caminho está livre. Agora, olhem para a figura da direita. Tem alguma coisa aqui, não tem? Tem secreção, enfim. O ar não consegue mais passar tranquilamente. E esse pulmão, sim, né? O pulmão que é abastecido por esse brônquio aqui, com certeza ficará prejudicado. Ou isso é bronquite, essa inflamação aqui. Professor, licença. Oi? Licença. Essa inflamação pode acontecer em apenas um lado dos brônquios ou acontece nos dois sempre? Pode acontecer sim. Pode. A gente vai ver que, agora é claro, né? Às vezes isso pode acontecer de ir para o outro e geralmente é o que acontece, tá? Geralmente é o que acontece. A gente vai falar um pouco sobre pneumonia, se não me engano, e tuberculose. E geralmente você tem um foco num pulmão, o foco é uma quantidade, né, do agente invasor num pulmão, mas que esse agente invasor, um vírus, uma bactéria, alguma coisa do tipo, pode também ir para o outro pulmão, mas não necessariamente começa nos dois, tá bom? Não necessariamente. Geralmente é o que acontece, mas não é regra. Já acontece em alguns casos também de ser só de um lado e por aí vai. Obrigada. Imagina, você acha? Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui não vai dar para ver, não. Nesse não dá para ver, senão já ia... Não dá para ver. Bom, a pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões e aqui também é provocado por conta de um agente oportunista, né? Então, um invasor adentra o nosso organismo e se instala nos nossos pulmões. Esse invasor pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, e aí essa pneumonia, claro, é uma situação terrível que vai comprometer também a nossa qualidade de vida, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui, Samara. Ó, desculpa, Nádia. Você falou, ó, aqui um exemplo, ó. Veja, né? O pulmão esquerdo desta pessoa foi comprometido por um agente infeccioso. Mas veja o pulmão direito. Consegue ver? Deixa eu ver se... Acho que dá para ver, mas deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Não, dá para ver sim, professor. Dá, né? Aí, ó. Olha aí. Então, eu tenho aqui um foco. Parte do meu pulmão esquerdo, do meu não, né? Do paciente aqui foi comprometido, mas o brônquio direito aqui, ó, e a sua estrutura, até o momento está normal. Mas vejam que a infecção tende a caminhar, a passar para o outro lado. Deixa eu colocar aqui. E aqui tem alguns exemplos, né, de agentes oportunistas que podem aí adentrar, invadir o seu corpo e causar algum tipo de comprometimento. Tá aí, ó, alguns, né? Aqui o foco, exatamente isso aqui, Nádia, ó, mais um foco no lado esquerdo, né? Então, o que você fala do lado esquerdo, Lucas? É simples, ó. Imagina que aqui está a cabeça do paciente. Ele está olhando de frente para mim e para você. Tá como se você estivesse olhando no rosto da pessoa. Se você está olhando no rosto dela, esse aqui só pode ser o pulmão esquerdo. Vejam aqui, ó, pulmão esquerdo comprometido e o direito não, aparentemente. Mas isso aqui vai acontecer dali em algum momento. Lógico, se não for tratado, né? Asma é mais uma doença inflamatória, tá? É crônica. E, lógico, novamente aqui a gente vai ter o quê? Os brônquios, tá? Os brônquios sendo também comprometidos, eles ficam mais sensíveis, inflamam e reagem facilmente. Okay? Então, quando você está diante do reagente, daquilo que faz a asma reagir, né, digamos assim, os brônquios dessa pessoa ficam mais sensíveis, ficam inflamados, portanto, a asma é uma situação também que precisa de tratamento. Tá aí, ó. Vejam a diferença, ó. Inflamação aqui do brônquio. Ó, aqui. Tá vendo? Vejam aí, ó. Passagem do ar comprometida, você tem secreção, inflamação. Isso aqui é um brônquio com asma.
tá? É o que há, eu acho que é um desenho, óbvio, mas é uma representação do que a asma causa nos brônquios. Vejam aqui o outro brônquio que não está comprometido, que não recebeu, que não está inflamado. Muito diferente, né? O ar, com certeza, vai passar melhor aqui, e o paciente não vai se sentir incomodado nesta condição aqui, por conta deste brônquio. Mas, por conta deste outro aqui, com certeza, isso aqui vai trazer prejuízos para o paciente, né? A famosa sinusite, Ana e eu estamos aqui para contar um pouco. É uma doença inflamatória. Ai, que horror, professor, que horror. Essa primeira vez que eu tive, eu não falava, não ouvia, não comia, não fazia nada. Foi muito forte, né? A primeira vez é violenta. E a minha foi muito violenta. Arrebentou, me arrebentou. O que é que o rosto enche? Fiquei tudo arrebentado. Primeira vez. Aí, tomei, né? Enfim, antibiótico e tudo mais. E aí ficou crônica. Então, hoje, para vocês terem ideia, eu não posso tomar, assim, quando levo um choque térmico da BO. Eu não posso sair do banho, sei lá, eu sair sem camisa. Jamais. Andar descalço, pôr o pé no chão, assim, no chão, no piso, sei lá. Jamais. Tomar água gelada, uma talagada, jamais. Muitas coisas eu deixei de fazer. Se eu quiser fazer, eu posso. Mas a conta vai chegar. Então, você, infelizmente, tem um comprometimento da sua qualidade de vida. E o paciente, que com certeza não vai querer passar pelos problemas que a sinusite traz, vai querer sim mudar a sua vida, enfim, né? Lógico, tem sinusite crônica e sinusite aguda. Crônica é aquela que fica, e você, vez ou outra, pode ter uma crise. A aguda é aquela que dá de vez em quando. Aconteceu 1 ou 2 vezes só, mas a pessoa fez o tratamento, se cuidou, sarou e por aí vai. Então, isso é sinusite, é uma doença inflamatória que atinge os seios da face. Vejam aí a imagem, ó. Você tem os seios da face comprometidos, ó. Olha aí. Ai, que horror. Vejam, ó. Exatamente, ó. Lado... Aqui, fica mais fácil para você entender, né? Quando eu falo lado esquerdo, ó. Essa moça tá olhando de frente pra gente. Ó. Lado esquerdo dela, da moça aqui, dessa pessoa aqui, cheio de fluidos, né? Ou cheio de secreções. As secreções não saem pelo nariz, não conseguem sair do meu corpo, ficam retidas. Isso aqui é o que, gente? Comida de bactéria. O que elas fazem? Começam a se acumular. Puxa, tem comida aqui, que gostoso, né? E aí começam a se proliferar, isso causa uma inflamação e por aí vai. Então é isso. O acúmulo de secreção nas cavidades. Você tem buracos aqui, ó. Cavidade é isso, é buraco. Fossas, né? São buracos, ossos aqui, ocos, né? E isso permite com que haja, se você não eliminar, o acúmulo de secreção dentro dessas cavidades. Aí vira comida para as bactérias, por exemplo, para agentes invasores, e eles acabam se instalando e trazendo inúmeros prejuízos para o seu corpo. Tá aqui, né? Tá escrito aí certinho, mostrando como isso causa um processo inflamatório. Vamos lá. Aqui agora, a gente vai falar de uma doença respiratória que é terrível. Terrível. Tuberculose. Tá? É uma doença altamente contagiosa. O agente invasor que causa a tuberculose é o bacilo de Koch. Koch é o nome do cara que descobriu. Por isso, o bacilo de Koch. Esse bacilo é muito violento, você consegue ter uma doença altamente contagiosa. E essa doença, pasmem, está entre as 10 causas de morte mais comuns do mundo. Então, sendo que, geralmente, você tem mais de 1 milhão de pessoas morrendo todo ano. Podem procurar aí. Tuberculose. E o problema está, muitas vezes, no que, gente? Falta de medidas preventivas. A Ana falou um exemplo aí, deu um exemplo do médico lá, falou para ela, falou sobre a limpeza. Então, se a gente limpa as mãos, certo?
Muito cuidado com onde você toca, enfim, a Covid veio para nos ajudar, nos ensinar muitas coisas, e também já para nos, de alguma forma, nos ensinar a nos prevenir contra outras doenças que também são contagiosas, como, por exemplo, a tuberculose. Então, vejam aqui, ó, você tem um foco aí, Nádia, novamente, ó, mais um foco, ó, só em um lado. Aqui. Ó, Microbacterium tuberculosis, tá? É o nome científico, ou bacilo de Koch. Tá aqui, ó, um foco, esse foco vai comprometer esse pulmão, pode pular para o outro e por aí vai. Terrível, tá? Muito cuidado, gente. Esse é realmente muito agressivo, tá? Então, são algumas dicas. Outra coisa importante que a gente precisa conversar. Geralmente, essas pessoas que estão submetidas ao tratamento da tuberculose, com o tempo, como eu falei no workshop, a doença tende a tirar o pé. Então, os sintomas ficam mais brandos. E, erroneamente, o paciente acha o quê? Bom, cara, comecei a tomar um medicamento aí que o doutor passou. Tá bom já, por que eu tenho que ficar continuando fazendo esse tratamento? É um tratamento, de certa forma, médio, longo prazo, tá, gente? Então, 3, 4, 5, 6 meses, depende muito da situação. Mas não é só uma semana, 2 semanas, como a gente está habituado, não. São meses de tratamento. Mas o paciente começa, em algum momento, a ter melhoras. E aí, ele acha o quê? Bom, se eu estou melhor, porque a Microbacterium tuberculose, ou bacilo de Koch, já foi embora. Não está mais no meu corpo. E aí, esse paciente deixa o tratamento, e aí é aqui que ele comete um grande erro. Porque, na verdade, alguns resquícios, alguns pedacinhos dessa Microbacterium tuberculose ficam no nosso corpo, né? Ficam espalhados. Como o paciente para de fazer uso do tratamento, né, do medicamento, 12 na verdade, porque geralmente se associa 3 antibióticos, 3 medicamentos para fazer o tratamento, tá? De tão pesado que essa doença é, 3 antibióticos, 3 medicamentos geralmente. Mas o cara suspendeu por conta própria, achou que era bobeira ficar o tempo que o médico falou, não sei o quê. De repente, esse foco volta e volta bem mais forte. Por quê? Porque essas bactérias, esse bacilo de Koch, se modificou geneticamente para não mais ser aplacado, para não mais ser atacado, impedido pelos antibióticos. Então, traduzindo, não adianta mais nada, ou pouco vai adiantar tomar os medicamentos que essa pessoa tomava. Se ela tivesse continuado fazendo o tratamento, mesmo sem sintomas, ela teria sucesso, teria logrado o sucesso. Mas, como ela, sei lá, deu na cabeça que suspender, porque isso é um erro de muitas pessoas, tá? Deu na cabeça, não viu mais nenhum sintoma, quis abandonar, pagou o preço. E às vezes o preço é a vida, tá? Tuberculose não brinca não, vocês viram aí. Mais de 1 milhão de pessoas morrendo por ano. Está entre as 10 causas de morte mais importantes do mundo, né? Então, muita atenção, tá? Muitas doenças a gente conseguiu diminuir, né? O risco de contaminação com os medicamentos, com vacina, não sei o quê. Mas a tuberculose ainda tem números expressivos. Mesmo com campanha, mesmo com muitas ações, que os governos, as cidades, os governantes, enfim, os profissionais da área da saúde têm, mesmo assim, essa doença ainda continua matando muitas pessoas mundialmente. Não é só um problema no Brasil, mas sim mundialmente, tá bom? Então, tá aí uma reflexão, né, para nós, mostrando a importância. Agora, nós vamos falar sobre um outro sistema que também é essencial e muito curioso, o sistema digestório. Talvez, quando a gente fala do sistema digestório, você pode falar assim, professor, mas que bobeira, né?
Por que é que a gente vai ficar falando desse sistema digestório? Você não tem nada de interessante nesse sistema, não, cara. Eu já sei, sistema digestório é um negócio que vai fazer, sei lá, tem o sistema digestório, não, estômago, Professor, nem sabe depois que falar. você. Professor, Oi? depois que você Oi? tem uma gastrite, uma úlcera, aí você vai se importar com esse digestório. Vai entender um pouco mais dele, né, Ana? Nem fale, nem Vai fale. ficar curioso. O meu, claro, né, a gente não sabe exatamente a causa, né? O que se fala, esse é o que é contado na minha família, é que o meu avô morreu de úlcera, úlcera no estômago, né? Era domador, dava cavalo, e um dia desse o cavalo, ele tomava touro, cavalo, o homem agarrava boi na unha, né? Como o pessoal lá de Minas falava. E aí ele estava montado, o cavalo deu uma cabeçada no estômago dele, e aí, estou falando, isso é um relato da família, tá? E aí bateu no estômago dele, deu uma cabeçada, e ele já tinha uma úlcera, e aí deu um problema, deu complicação, e ele acabou morrendo. Meu avô, Eu tenho história uma história muito familiar. pior, professor. O meu irmão de 39 anos morreu de câncer de estômago. Olha só, isso aí, e Aí de começa com uma estômago, gastrite, depois uma úlcera e aí pronto. os sentimentos, Ana, os Então, sentimentos. fala de estômago para mim, eu já fico assim meia ouriçada, Já fica porque meio... é muito triste, porque eu tenho gastrite, então eu já tenho um histórico então de câncer, né? Então a gente fica assustado, né? Isso, a gente fica... são experiências negativas que a gente passa e que realmente deixa traumas, né? Deixam trauma. Essas experiências são traumáticas, né? Gente. É Bom, que mas a gente... a gente fica mais esperto, sabe? Sim. Porque a gente leva assim a vida da gente é meio mais ou menos, né? Aí quando te Uhum. acontece alguma coisa, você acorda para as coisas. Exatamente isso, Ana. Mas Bom, a gente vai falar um pouquinho, não vai falar... não vai falar muito, né? Mas eu tenho Não, alguns mas vídeos fala aqui... sim, professor, Não é, fala então sim. exatamente, eu vou mostrar um pouco sobre o caminho que a comida faz, principalmente passando pelo estômago, intestino e tudo mais. Acho que vocês vão gostar. Vai ser bem interessante. Mas deixa eu ver aqui, parece que tem algumas perguntas, a gente já vai para o sistema digestório. Eu tentei fazer pela plataforma. A Carol falou: Carol, amanhã a gente vai dar uma aula, aí a gente vai conversar sobre esses detalhes, tá? Obrigado. Na hora que clica para responder, não funciona, fica travado no mesmo lugar. A gente vai conversar um pouquinho amanhã sobre esses detalhes, tá bom? Obrigado, viu, Carol? Quando for assim, manda mensagem no meu particular, tá bom? Pode, tipo assim, quando você, professor, olha, a atividade está feita, mas eu não consegui anexar, sei lá, na plataforma. Mas olha aqui, eu fiz, tá aqui. Quando eu fui tentar, não deu certo, tá bom, Carol? Mas a gente vai conversar um pouco mais amanhã, às 5:50, no workshop, sobre esses pontos aqui e alguns outros. Renata, boa noite, Renata, tudo bem? Bom. Paula, professor, tuberculose não tem vacina, né? Apenas tratamento. Eu vou responder, Paula. Vamos ver se alguém sabe essa. Eu acho que todo mundo sabe, mas não sabe. Você vai ver, você sabe a resposta dessa pergunta. Vou provar para você que você sabe. Mas eu vou perguntar de clichê, eu vou perguntar para a galera aqui, já vou dar a resposta, né? Daqui a pouco. Não vale colar, tá, galera? Não vale procurar no Google, não, hein? Não sei se alguém faz isso, né? Mas espero que não. E vou confiar que não. Tuberculose tem vacina? Tem. Tem vacina. Tem vacina. Exatamente, tem. Quem falou? Foi a Renata? Tem sim, a gente toma quando é criança, né, Oi, professor? professora Renata. Isso. Isso. Ô, Renata, isso aí. A Ana, isso. Tem sim, viu, Paula? Deixa eu ver se... A minha, não, vocês não vão conseguir ver. Sabe essa marquinha que a gente tem no braço? Exatamente. É que não dá pra ver. No meu, não vai dar pra ver aí na câmera, não.
Ah, não dá para ver, mas aquela marquinha, eu tenho aquela aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Não vai dar para ver aí, porque é bem claro. Mas essa marquinha que a gente tem, Paula, é da vacina BCG. Isso, Essa eu queria lembrar, BCG. é BCG. Essa BCG aqui, ó. Essa vacina foi fundamental. É, né? Foi, não é, lógico, ainda é. Fundamental. Vejam, mesmo com a vacina, a gente ainda tem mais de 1 milhão de pessoas morrendo por ano. Mas essa vacina foi fundamental no combate está sendo fundamental e vai continuar sendo, enfim, no combate à tuberculose. Então, sim, respondendo a sua pergunta, tem sim, tá? Tem tratamento, claro, e eu falei, não, o tratamento é feito geralmente com 3 ou mais antibióticos, quem vai falar isso é o pneumologista, mas são geralmente, no mínimo 2, mas geralmente são 3 antibióticos que juntos conseguem tratar o paciente, por aí vai. Mas a gente tem sim medidas preventivas, além da higienização, tem também essa vacina que a gente toma quando criança, a famosa BCG. Legal, né? Ei, Paula, excelente pergunta, viu? Bacana. A Carol, quando eu era criança, uma amiga da minha mãe morreu de tuberculose. Depois nunca mais conheci ninguém que tivesse. Tem uma aluna nossa, Carol, mas não é da farmácia, né? Que a mãe dela tem. E assim, é uma senhora, uma idosa, mas que está fazendo o tratamento adequadamente, né? Assim, do jeito que tem que ser. E ainda bem, graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Mas eu tenho alguns outros alunos que perderam familiares por conta da tuberculose. Mas realmente, né, quando a gente fala, nossa, tuberculose, nem sei o que é isso. Quando a gente começa a ver assim, às vezes tem alguma pessoa, direto ou indiretamente, que a gente conhece, que pode ter essa tuberculose sim. Lembrando, né? Professor, lá no sul tem um hospital só para tuberculosos. Olha só. Olha só que legal. Para tuberculosos e tem para mal de hanseníase, né? Lepra, né? Uhum. Mas é muito triste, viu, professor? Eu não aconselho ninguém ir lá visitar, é muito triste. Ah, não é legal não. Hanseníase, tuberculose, são doenças que comprometem o nosso corpo, né? A hanseníase, então... Mas, enfim, do jeito ou de outro, você pode, infelizmente, acabar morrendo. A gente tem tratamento, consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, mas, de uma forma ou de outra, alguns não resistem, infelizmente. Por isso que é importante sempre, a qualquer sinal, procurarmos ajuda médica. Algumas pessoas são resistentes, então se você, em algum momento, se deparar com um paciente, com um cliente, sei lá, da farmácia, eu tô com uma tosse, um exemplo, tá? Nossa, tem, sei lá, 14 dias que essa tosse não passa, tá? E eu fico tossindo, de repente sai sangue, aí às vezes é um catarro verde, aí tem, né, depende muito, tem verde, amarelo, aí depende muito, mas um sangue, e eu não sei o que é isso, eu não sei, nunca fui de tossir, de repente 2 semanas que eu fico tossindo, aí sai sangue, já me deu febre, já fiquei cansada, não sei o que é isso. Eu não vou no médico, né? Você sabe, né, menina? Aí no médico não resolve nada. E aí o nosso papel é o quê? Lembra do Riofa? Nosso papel é orientar. Lembra, Riofa? Recepcionar, informar, orientar. Oi? Tá certo, eu tô repetindo, professor. Isso, exatamente, Ana. Recepcionar, informar, orientar. Rio, F, filtrar, A, amenizar, e o outro A, agilizar. Então, RIOFA, né? Veja, dentro da sigla, que é fundamental para um bom atendimento, você tem a orientação. E a orientação pode ser, você já pensou em ir ao médico? E aí, enfim, você vai conversando com a pessoa, né? E aí ela vai entender, por isso cuidado com as palavras, mas ela vai entender que você está preocupado com a saúde dela. E que aquilo pode ser um sinal de que tem algo errado. E se for tuberculose, aquilo pode custar a vida dela. Mesmo, lógico, né? Mesmo não sendo tuberculose, não é legal você ficar tossindo. Tem algo errado. Não foi feito para ser assim. Tem alguma coisa aí, e aí exames e um profissional qualificado vão dizer o que é, ou o que pode ser, e propor o melhor tratamento possível. Por isso a gente tem que ir.
parar com com essa automedicação, isso aí é uma bomba, né? Samara, tem? Eu tive tuberculose. Olha só, Samara. Ei, Samara, você teve? A Samara falou que teve, tá vendo? Eu tive nada bom. Paula, na verdade, Samara, mas você cuidou, não é? Sim, eu tive alergia a um dos antibióticos, aí tive que tratar por 9 meses. Fiquei mal, pois demoraram a diagnosticar, então fui internado e precisei de aparelho respiratório. Exatamente. Infelizmente, né? É uma doença muito agressiva, principalmente em idosos. Crianças também, mas principalmente idosos. A tuberculose costuma, infelizmente, matar, né? Comprometer demais a saúde dessas pessoas. Paula, eu tomei, porque eu conheci ela com esse outro nome. Eu tomei, porque eu conheci ela com esse outro nome. Qual outro nome? Você fala. Qual outro nome? Não entendi qual. Olha, não é BCG, BC. É a vacina, acho que aquela tá falando da vacina, né? Paulinha falou. BCG, acho que tá falando aqui da tuberculose. É a famosa BCG. Muito, muito boa, viu? Vacina fera. Ela é fundamental, tá bom? Uma vacina importantíssima que vai nos ajudar e com certeza a combater essa doença aí, né? Pelo menos tem diminuído os casos, senão a gente estaria numa situação bem pior, com toda certeza. Obrigado, viu, meninas, pela participação. Bom, vamos lá. O sistema digestório, eu acabei de dizer para vocês que o sistema respiratório abastece toda a demanda que o nosso corpo tem de oxigênio. Então, todo o oxigênio que o nosso corpo precisa, o sistema respiratório fornece. Ele atende. É como você tem um atacado, um mercadão lá, do mercado, e você tem muitos produtos para satisfazer, para atender a necessidade dos consumidores. O sistema respiratório atende a necessidade das células no quesito oxigenação. Entretanto, as células, como a gente viu no início da aula, dependem de 2 elementos que são fundamentais: oxigenação mais alimentação, nutrientes. E essa parte, esse quesito nutrientes, acontece por conta do sistema digestório. Então, vejam, a gente vai na mesma aula falar desses 2 sistemas essenciais. A gente já falou de oxigenação, falou do sistema respiratório, e agora a gente vai complementar a ideia com a questão dos nutrientes, falando do sistema digestório. Então, é aqui que a gente vai entender um pouquinho mais desse sistema. Tá? Aqui vai muito além do que, como a gente deu alguns exemplos no início, né? Tem algumas questões que são fundamentais. Então, você vai entender que, por exemplo, basicamente, o sistema digestório tem 2 principais atividades. Digestão, que é quebrar o que você come em partículas menores, e absorção. Então, em algum momento, o seu corpo vai absorver os nutrientes que você comeu, isso vai estar em partículas menores, né? Por isso a digestão vai quebrar, como se fosse um martelo, e o martelo fosse quebrando em partículas menores. Em algum momento fica tão pequenininho que em um pedacinho do sistema digestório é o responsável por quê? Porque esses nutrientes que eu quebrei caiam na corrente sanguínea, então sejam distribuídos por todo o corpo. Então são essas 2 principais atividades do sistema digestório. Digestão, que é quebrar em partículas menores, e absorção, que é pegar essas partículas menores e jogar, e lançar, levá-las para o meu corpo, por meio da corrente sanguínea. Mas a gente vai ver com mais detalhes. Mas essa é a ideia principal do sistema digestório. Claro, se os nutrientes caem na corrente sanguínea, todo o meu corpo é abastecido.
toda a demanda de nutrientes que as minhas células têm é atendida, acontece, por conta dessa maravilha que é esse sistema digestório. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Eu acho que vai ser legal para a gente conversar. Vamos lá. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu preciso que vocês me falem, né, se vocês vão conseguir ouvir. Ouvir e ver. Espera aí que eu vou compartilhar. De moda com até 80% de desconto. Baixe o app e aproveite. Espera aí que tá nos anúncios. Como abordamos em um vídeo anterior, as enzimas... Dá para ouvir, galera? Dá, professor. Dá, perfeito. Dá para ouvir normal. Perfeito, obrigado. Bom, então vamos lá. Vamos imergir nessa maravilha aqui. Vamos lá. Enzimas são essenciais para a digestão. Como abordamos em um vídeo anterior, as enzimas são essenciais para a digestão, pois elas ajudam a quebrar grandes moléculas que estão presentes nos alimentos. Olhem para isso aqui, ó. É um frango, uma rosquinha, nossa. E uma maçã. Uma maçã gostosa também, né? A maçã... A maçã é gostosa, mas eu vou te falar, Ana e meninas. Galera, né? Meninos também. Essa rosquinha... Bom, vamos lá. Então daqui, ó. Uma das principais funções do sistema digestório. Digestão, claro. Por isso leva esse nome. Mas tem a absorção que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Já deu aqui um sentido do vídeo. Olha, a função das enzimas é quebrar macronutrientes em partículas menores. Então, eu vou quebrar os alimentos em partículas menores a tal ponto que o meu corpo consiga absorvê-las e disparar, disponibilizar para todo o meu organismo. Vamos ver o que é isso aqui na prática. Como carboidratos, proteínas e gordura, em moléculas menores, que são facilmente absorvidas pelo nosso organismo. Entenderam? Desculpa, tá? Não é a intenção ser nojento, não é nada disso, só para você entender. Quando a gente come frango, não sai frango, né? Quando sai outra coisa, certo? Que não tem nada a ver, não tem nenhuma aparência com frango. Por quê? Porque algo, e a gente já sabe agora quem é esse algo, são as enzimas. Tem outras partes, mas as enzimas também tem um papel fundamental nisso. Algo, que são as enzimas, quebra esses alimentos em partículas menores. Vejam aqui, ó. Aqui. Um exemplo, né? Que partículas menores que vão cair na corrente sanguínea e serão distribuídas e poderão abastecer toda a minha demanda nutritiva. Então, tudo que as minhas células precisam, eu vou conseguir suprir por conta do processo de digestão, que vai quebrar as coisas grandes que eu comi em coisas pequenas. Tá aqui o nome, né? O que a gente quebra? Quebra carboidratos, proteínas, gorduras e por aí vai. Esse vídeo é bem legal. O início da digestão começa na boca, através da enzima amilase salivar. Ela já falo, peraí. quebra as grandes moléculas de amido contidos em alimentos ricos em carboidratos, como o pão, e transforma em moléculas menores de maltose. Em carboidratos, como o pão, e transforma em moléculas menores de maltose. Nós temos uma ideia... Não falo geralmente, tá? Não me entenda mal. Geralmente a gente entende e acha que o processo de digestão só acontece lá no estômago. Professor, começa a acontecer no estômago. Mito. Vocês viram aqui que já começa onde? Na boca. Uma enzima, que aqui tem o nome dela, amilase salivar, já começa a quebrar em partículas menores
os alimentos que eu como. E nesse caso aqui, quebram o quê? Quebram o amido e transformam em maltose. Não precisam gravar esses nomes complexos, tá? Só para você entender como que é bonito. Então, desde a boca, as enzimas já começam a trabalhar e a quebrar o que eu como em partículas menores. Nesse caso, quebram o quê? Quebram o amido. Por exemplo, presente no pão. Quebram o amido e o transformam em maltose. Daqui a pouco você vai ver o que isso aqui significa. Da boca, o bolo alimentar desce pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Viram? Comecei a quebrar na boca, percorreu pela faringe, pelo esôfago e chegou no estômago. Mas quando chega no estômago, uma enzima, que é no caso aqui a amilase salivar, né? Então, a amilase salivar já começou a fazer um pouco desse processo. Mas calma, que é só o início, vocês vão entender, é só o início literalmente. Ao chegar ao estômago, o bolo alimentar é banhado pelo suco gástrico que contém a pepsina, uma enzima que irá iniciar a quebra das proteínas. Então vamos lá. Passou pelo esôfago, chegou no estômago. No estômago, o que que o alimento faz? Recebe um banho de ácido. Esse suco gástrico aqui, gente, é o ácido clorídrico, um ácido que é produzido no nosso corpo, né, no nosso estômago. A azia, a queimação que você sente, é quando esse ácido está num lugar que ele não deveria estar. Porque queima literalmente. A intenção dele é o quê? É facilitar essa digestão. Então, isso que cai no nosso estômago vai receber um banho de ácido para ajudar no processo aí, né, de digestão. E aí, outra enzima entra em ação, a pepsina. A gente já viu a amilase salivar, que está na língua, está na boca, quebra amido. Agora, a pepsina, que está no estômago, começa a quebrar o quê? Amido? Não. Começa a quebrar as proteínas. Agora o bolo alimentar passa para o intestino delgado. Ele é Viram aí? Saiu da boca, esôfago, estômago, houve a ação da pepsina, quebrando proteínas, e agora o bolo, que é esse monte, entre aspas, de comida, é empurrado, conduzido, levado ao intestino delgado. Bora ver o que acontece lá. constituído por 3 seções: o duodeno, o jejunum e o íleo. A maior parte da digestão química ocorre no duodeno, que é a primeira seção. Nessa região, a tripsina, uma enzima produzida pelo pâncreas, continua o processo de quebra das proteínas iniciado no estômago. E a amilase pancreática continua o processo de digestão do amido. Perfeito, né? Você entendeu aqui? O amido a gente começou a quebrar onde, meninos? Na boca, pela amilase salivar. As proteínas a gente começou a quebrar onde? No estômago, pela pepsina. Só que ainda ficam algumas moléculas para trás. E o que o nosso corpo, portanto, faz? Cara, eu preciso garantir que a Samara tenha a melhor digestão possível. Eu sei que algumas moléculas de amido e de proteína ainda passaram. Samara, agora você também vai ter mais uma sessão onde essas enzimas estarão trabalhando. Então, olha, o que sobrou de amido, né, o que ainda precisa ser quebrado, a amilase pancreática vai quebrar. O que restou de proteína, a tripsina, que é uma outra enzima, também vai começar a quebrar, tá bom? Perfeito, né? Bom, vamos continuar, vamos ver o que mais. Ainda no duodeno, a bile, um suco alcalino produzido no fígado, tem a função de emulsificar as gorduras, ou seja, transformar a molécula de gordura em partes menores, para que posteriormente seja absorvida. Lindo, né? Lembra que a gente falou que tá lá no início, eu não vou... Bom, a gente tá no minuto 1:30, vai. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Se eu falar, talvez você não vai lembrar. Deixa eu pegar exatamente aqui o... Começa na
que são facilmente Aqui, absorvidas. ó. Lembra disso? Início do vídeo? Carboidratos ou barra amido. Como a gente já falou de estruturas do nosso corpo que lidam com os amidos. Começou pela amilase salivar, enfim, depois foi e tudo mais. Falou das proteínas. A pepsina, por exemplo, começa a quebrar as proteínas. E agora, lá no duodeno, que é um pedacinho do intestino delgado, a bile começa a quebrar a gordura. Que lindo, né, gente? Puxa, isso é Absorvidas fantástico. pelo Deixa eu nosso voltar, organismo. peraí. 1h40, né? A região seguinte do intestino delgado pode ser subdividida em jejum e ilho. Nessa região, as enzimas conhecidas como peptidases completam a transformação das proteínas em aminoácidos. E a maltase, uma enzima produzida pela parede do intestino, transforma a maltose em 2 moléculas de glicose. Entenderam? Olha aqui o que a gente tem aqui. Glicose. Já viram falar quando você fica muito tempo sem comer, que você tem um quadro chamado hipoglicemia? O que é hipoglicemia, meninos? A gente já falou. Baixa de glicose. Baixa Baixa de concentração açúcar no sangue. É isso, que é no caso desse carboidrato. Glicose é um carboidrato, exatamente, que a gente popularmente chama de açúcar, mas é isso. Então, a hipoglicemia é uma baixa concentração de glicose no sangue. Olha que coisa linda. Vamos continuar. Vocês vão ficar doidos agora. Calma aí. Outros açúcares também são digeridos nessa região. No ilho, a porção final, ocorre a absorção das moléculas dos alimentos que já foram quimicamente transformadas pelas enzimas, e assim são capazes de passar pela parede do intestino e ganhar o sangue, que distribuirá essas moléculas a todas as células do corpo. Maravilhoso, né? Começa na boca, vai pelo esôfago, estômago, vai para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e ilho. De repente, você começa um processo aqui em cadeia de digestão, e o último setor, perdão, né, da metáfora, mas a última seção, a seção no sentido de repartição, tá? A última seção, você tem aqui o final da coisa. Aqui que tem aqui que a obra fica completa, que é onde você tem esses aminoácidos, essas glicoses, essas pequenas moléculas que a gente quebrou, toda a comida e tudo mais, todo esse processo. O resultado desse processo, todas essas pequenas moléculas conseguem agora passar pela parede do intestino e serem distribuídas por meio da corrente sanguínea para todo o corpo. Olha que coisa linda, galera. Fantástico, né? Então, esse é o nosso corpo. Quando a gente fala, esse vídeo está lá na apresentação, tá? Depois você pode rever, é bem gostoso de ver, a explicação é tranquila. Mas depois vocês vejam, deem uma olhada lá que vocês vão gostar. E isso é importante. Então, vocês conseguiram ver? Não é só... Peraí, olha, o sistema digestório não é só... Alguns chamam de sistema digestivo, né? Eu prefiro digestivo, mas, enfim. Sistema digestório, digestivo, não é só o estômago. Não. O sistema digestório ou digestivo é composto por faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, boca, reto, ânus, enfim, várias estruturas que conseguem complementar e estão intimamente ligadas para que eu consiga atingir um objetivo. Nesse caso, quais são os objetivos mesmo? Digestão e absorção. Fantástico, né, gente? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, assim, gente, quando a gente fala de um medicamento, a ideia é exatamente a mesma, tá bom? Então, o medicamento, o remédio, sabe o comprimido que você toma, por exemplo? Sai da boca. Professor, só um momentinho. Tem alguém perguntando aí a respeito da vesícula. Ela tirou e diz que a digestão nunca foi a mesma. Ela pediu para o senhor explicar, por favor. Deixa eu ver aqui, eu não vi, eu tô terminando. Peraí que eu não vi, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Tomei, conheci.
Tem foto, tuberculose. Sim. Ah, não, isso que eu acho que a Carol tá perguntando da Paula, né? Professor, depois que retirei a vesícula, a minha nunca foi a mesma digestão. Peraí, deixa eu ver. Nunca explica a função, por favor, porque não é nem tudo que possamos comer. Bom, vamos lá. Ponto 1. Quem falou foi a Paula, né? Paula, vamos lá. Desculpa a pergunta, se achar muito invasivo, eu não preciso responder, tá? Por que foi que você tirou? Tipo, o que aconteceu? Qual foi o porquê? Você falou da vesícula. Eu sei porque eu conheço uma pessoa, inclusive próxima até, que ela também, vez ou outra, tem algum tipo de crise da vesícula. E, inclusive, essa semana ficou internada, tá? Mais precisamente essa madrugada. Teve que ficar internada. E, de vez em quando, ela tem essas crises da vesícula. Enfim, tem que ficar internada, tem que tomar analgésico, dipirona não funciona, tem que ir para tramal, enfim. Uma situação complicada, chata, que interfere na qualidade de vida e tudo mais. Deixa eu ver se você me respondeu. Eu pedras na vesícula. Tá bom. E aí você está falando que isso acabou comprometendo a sua digestão, correto? Vamos lá. Bom, não sei se todo mundo que sabe, mas a função da vesícula, gente, basicamente, é como se ela... como eu vou explicar? Sabe o que a gente acabou de falar agora sobre a bile? Se lembra da bile? Acabei de falar, a bile, o cara do vídeo falou, é como se fosse um banho que o alimento recebe, essa bile que é produzida, essa bile consegue quebrar moléculas de gordura, certo? Ok? Então é um líquido que vai, até usar o nome bonitinho, emulsificar. Oi? Professor, quando me operaram, me explicaram assim que a vesícula é tipo de um coador, ela prepara os outros órgãos para receber aquele alimento que você está comendo. Então, depois que eu operei, não é todos os alimentos que eu consigo comer. E dependendo do que eu como, não dá 5, nem 15, 20 minutos, eu já tenho que ir pro banheiro, porque dá a impressão que passa reto. Porque depois de lá, minha digestão faz 14 anos já. Minha digestão nunca mais foi a mesma. É muita queimação, dor no estômago. Às vezes é suco gástrico, às vezes eu tenho ânsia de suco gástrico, que é muito também. Então, eu acho que a vesícula, para mim, foi muito importante ter tirado, porque depois que eu tirei ela, o meu organismo não foi mais o mesmo. Então, quer dizer, no meu organismo ela foi muito importante. Por isso que eu te expliquei para você, eu te perguntei para você explicar a função que ela faz no corpo, qual a importância dela. Basicamente, a bile, a ideia dela é armazenar, da vesícula, é armazenar a bile. Essa é a função. Tanto é que tem pessoas que vivem sem a bile de fato, sem a vesícula de fato. Lembra que eu acabei de falar? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Vamos ver se eu consigo ver uma imagem dela. É mais fácil para você ver. Peraí. Deixa eu compartilhar. Paula, eu também tirei minha vesícula. Eu tinha uma bolinha de gude. Aí eu não pude ficar com ela. Eu tive que extraí-la do organismo também. Aqui, e realmente é isso aí mesmo que você fala. A gente fica com o estômago diferente, com a digestão diferente, tudo isso. Exatamente. Mas é porque a digestão é diferente. Lembra que eu falei que a bile quebra gorduras? A bile é produzida ou ela é armazenada na vesícula. Então, se eu não tenho vesícula, eu não tenho armazenamento de bile. Lembra que o cara do vídeo falou que a bile vai dar um banho que vai emulsificar o alimento? Tá falando um nome difícil, mas basicamente é quebrar gordura. Se eu não tenho a vesícula, eu não tenho um local para armazenar a bile, que é esse líquido que quebra a gordura. Se eu não tenho um local para armazenar um líquido que vai quebrar a gordura, ou seja, se eu não tenho mais a vesícula, isso pode sim comprometer a minha digestão. Mas assim, eu conheço algumas pessoas que tiraram a vesícula e elas não têm esse tipo de problema.
Então, talvez, eu não sei, eu não sou especialista, né, eu sou gastro, mas talvez isso seja, de fato, muito de pessoa para pessoa. Porque a bile é importante? É importante, claro, com certeza é importante isso para o nosso corpo. Mas isso, em algumas pessoas, pode não fazer assim tanta diferença. Então, talvez a resposta mais direta, se é que é possível, para a sua pergunta, é a seguinte: a bile é fundamental para a digestão. É lógico que você pode ter problemas, porque ela é quem vai, a vesícula quem vai armazenar a bile, consequentemente, você não tem uma parte do seu corpo quebrando as gorduras. E aí isso pode até justificar porque que você falou que come algumas coisas e vai direto para o banheiro, que não tem a quebra da gordura. Isso pode fazer mal para o seu corpo, sei lá, soltar o seu intestino, e por aí vai. Talvez seja isso. Mas depois você procura. Tem pessoas que conseguem conviver bem com a falta da vesícula, tá? Talvez seja muito particular isso. Tá ótimo, professor. Muito obrigada, tá? Imagina, que é isso? Vamos lá, deixa eu tirar aqui, peraí. Depois a gente pode até caçar. Deixa eu ver se eu... peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quero ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Acho que tem na apresentação. Depois eu vou mostrar. Depois eu caço aqui. Uma fotinha da vesícula para vocês visualizarem. Professor, eu sei o que o que forma pedra nos rins. E o que forma pedra na vesícula? Que alimentação que forma as pedras na vesícula? Olha, na verdade, o que acontece? A nossa... Você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar de vesícula inflamada. Basicamente, o que pode acontecer é que você tem cálculos. Como você tem cálculos nos rins, né, cálculo renal, que o pessoal fala, a gente também pode ter cálculos na vesícula. Mas o que acontece? É perigoso? Sim. É perigoso. Essas pedras são perigosas porque elas podem causar inflamação, por exemplo, e você precisa fazer a cirurgia, como a gente falou. Por quê, Lucas? Porque essas pedras, entre aspas, né, esses cálculos, podem migrar para o intestino. O que é migrar, gente? Assim como as pedras dos rins, quando começam a se deslocar, começam a causar sangramento, sei lá, hemorragia, machucar e tudo mais. Inclusive a minha teve duas igual uma bolinha de gude. Uma ficou na vesícula, a outra entupiu o canal do baço. Pô, olha lá, olha aí. Operar. Olha aí. E você ficou quanto tempo com isso? Assim, eu fiquei uns 3 anos. Aí quando eu tive meu filho, ele tava com 8 meses. Aí eu não conseguia amamentar ele por causa da dor. Aí eu ia de manhã, à tarde e à noite no hospital tomar Buscopan na veia. Nossa. Aí foi indo que eu vim pra Santa Casa, aí eu consegui operar, graças a Deus. Eu tirei toda, né? Tirei tudo. Aí, graças a Deus, né, eu não tive dor nenhuma mais. Entendi. Que bom. Mas assim, é o seguinte, essas pedras podem se deslocar, e você deu um exemplo, né, como aconteceu com você. Isso faz com que você, então, consiga ter prejuízos. Lucas, mas o que causa essas pedras? Acúmulo de gordura. É isso. Então, a bile, que é o líquido lá, não consegue mais quebrar a gordura. Eu era bem magrinha na época, viu, professor? Eu engordei depois que eu operei, viu? Então, mas colesterol... Não, mas o colesterol não depende de você ter um corpo gordinho, um corpo fofinho, não. Esse é colesterol. Então, vamos lá. A bile, que é quem quebra as moléculas de gordura, em algum momento, não consegue mais quebrar, ou não consegue quebrar totalmente o colesterol do seu corpo. Lembra? O colesterol a gente falou no sistema circulatório. O colesterol é uma gordura que pode ser benéfica ou não, depende da situação, mas enfim, que vai revestir os nossos órgãos internos. Em algum momento, esse colesterol, lógico, tem que ser quebrado também pela bile. Lembra da bile que é produzida lá, que fica armazenada lá na vesícula. De repente, a bile não dá conta de quebrar todo esse colesterol. E aí, esse colesterol que não é quebrado, começa a se
entre aspas, amontoar, vai ajuntar, começa a lentamente se transformar em cristais. E aí esses cristais viram as famosas pedras, nesse caso, né, pedras na vesícula. Então vamos lá, de novo. Eu tenho a vesícula que armazena a bile. A bile quebra gorduras. O meu colesterol, e aí não tem problema o meu peso, porque colesterol nada mais é do que o quê? Essa gordura que todo mundo tem no corpo. Então não precisa necessariamente ser sobrepeso ou obesa. Não, pessoas também que são magras têm problemas de colesterol, triglicérides e tudo mais. Então você tem um colesterol que não é totalmente quebrado pela bile. Isso faz com que esse colesterol comece a se acumular, né? Lógico, o colesterol que não é quebrado. Vai se acumulando, lentamente se acumulando, e aí vejam lá, lógico, né? Estamos fazendo um exemplo. Acumula e começa a fazer pedrinhas, que a gente chama de cristais. E esses cristais podem se deslocar, isso vai causar uma dor tremenda, e são perigosos por conta disso também. Podem se deslocar e ir para algum local no seu corpo. Aí, a melhor forma mesmo é tirar. Isso deve ter foto, né? Deixa eu ver aqui. Com certeza deve ter fotos. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, vamos lá. Olha só. Aí. Aqui, ó. Os cristais. Aí. Cristais entre aspas, né? São essas pedras, né? Ó. Enfim, aí você vai tendo, tem várias fotos aqui. Esses supostos cristais. Nossa, tem gente que tem bastante. Eu tive só duas. Aí, ó. É porque é o que eu falei, depende muito do tempo que isso acumula, depende do tempo. Esses pacientes que esperam quase morrer para poder ver o que é, e por aí vai. Então, você enfim, tem muitas imagens, né? Mas a ideia é, ó, eu tenho um acúmulo, tá? E esses cristais que são nada mais nada menos que colesterol foi se acumulando. A gordura não foi quebrada, ela vai ficando encostada, vai acumulando, gera essas bolinhas aí. E por aí vai. Bem parecido, essa foto... Ótima explicação, professor. Imagina, Obrigado. que isso, imagina. Ó, parece até pedrinhas do rim, né? Aquelas cálculos renais. Vamos lá. Bom, então, é isso. Deixa eu... Peraí, deixa eu pôr a apresentação. Aí. Então é isso. Então a gente tem, né, todas essas estruturas, estômago, intestino, tudo isso, e a boca, esôfago, intestino delgado, duodeno, ilho, tudo que a gente mostrou no vídeo, para fazer com que o meu corpo consiga absorver e fazer a digestão dos alimentos que entram pela minha boca, pela nossa boca, né? Depois de quebrados, eles ficam lá na última seção, que a gente chama íleo. Do íleo, eles conseguem, agora, bem quebradinhos, essas moléculas bem quebradas conseguem ultrapassar a parede do intestino e aí caem na corrente sanguínea e são disparadas para todo o corpo. Tá bom? No caso do medicamento, é exatamente isso que acontece, gente. Então, sei lá, vou pegar um comprimido, vou jogar na boca, vai passar por esôfago, passar pelo estômago, vai começar a ser quebrado, vai pelo intestino, todo o processo. Todo o processo. Em algum momento, ele vai passar pela absorção, né, lá no íleo, que é a última seção, como a gente viu, vai cair na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele vai fazer um efeito, surtir um efeito no local que é desejado, tá bom? E aí, depende muito do objetivo, né? Sei lá, se é uma inflamação, uma infecção, uma dor, depende do objetivo do tratamento, o objetivo do medicamento. Mas o processo de digestão e absorção é exatamente o mesmo. Beleza? Show de bola. Bom, algumas doenças que podem estar presentes, e não é regra, mas que podem estar presentes no nosso sistema digestivo, ou sistema digestório. A úlcera.
Aí a úlcera aí. Vejam, eu tenho aqui o estômago e a úlcera é o que, gente? Lesões, são feridas, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, opa, acho que foi muito, né? Tá, peraí. Ó, tem aqui o estômago e eu tenho feridas, machucados no meu estômago. Essas feridas doem pra caramba. Principalmente, por quê, Lucas? Porque aqui dentro do meu estômago eu tenho o quê? Eu falei no início da aula, né? No início quando a gente começou a falar de sistema digestivo. Eu tenho ácido, que é produzido para dar o banho no alimento que eu como. Então, o ácido começa a encostar, a se chocar nessas lesões. E claro, gente, o que é ácido arde, incomoda, queima, e o ácido começa cada vez mais a queimar. E essa lesão tem que aumentar, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar, cuidado, né? Tem que ver realmente o que é. Beleza? Aí, sei lá, um tratamento possível para úlcera é um medicamento que vai diminuir a quantidade de ácido que o seu corpo produz. E aí, consequentemente, se produz, ou pelo menos se controla, se tem mais controle sobre a quantidade de ácido que o seu corpo produz, teoricamente fica mais fácil, ou pelo menos essa é a ideia, né? Fica mais fácil dessas feridas não terem contato com esse ácido. Então, eu consigo tratar, o meu corpo consegue se recuperar sem que toda hora o ácido fique chocando com essas feridas. Então, essa é a ideia. Então, a úlcera é isso. São lesões, são machucados que existem no nosso estômago, por exemplo, e que pioram por conta desse contato com o ácido. Tem apendicite, pedacinho também aqui do intestino, ó, quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Bem, então você tem a inflamação aqui no finalzinho, ó, no intestino, ó. Aí tem um zoom aqui, né? Isso aqui é isso aqui, ó. Isso inflama, e aí muitos tiram esse pedacinho aqui. Isso aqui é apêndice, tá? Apendicite é a inflamação disso. Famosa também, a turma também tira. Pancreatite, problema no pâncreas, né? Inflamação aí no pâncreas. A gente falou que é no pâncreas que a gente tem a produção da bile, lembram? A vesícula armazena a bile, mas quem produz algumas enzimas, enfim, a bile, é também o pâncreas, tá bom? Deixa eu continuar. Essa talvez seja a mais famosa, não sei, essa aqui porque é o que, gente? A gastrite. Aí tem a famosa gastrite nervosa, né? Tem a gastrite. A minha gastrite, prof. A sua gastrite. Você pode ver, a galera do café. Hoje eu tava numa queimação, falei, nossa, tem alguma coisa. Aí lembrei, né? O café. Então, o café, gente. Não vou falar que ele é um vilãozão, tá? Não é isso. Mas, se você consome em jejum, isso aumenta, estimula o seu estômago a produzir mais ácido clorídrico. Professor, eu posso falar uma coisinha? Manda bala. Manda bala. Professor, olha, café, Coca-Cola, chocolate. Professor, chocolate, tudo que tem cafeína. E outra coisa, professor, o pessoal toma Coca-Cola como se fosse água. Uhum. A gente usa Coca-Cola para tirar ferrugem, para desentupir pia, banheiro, etc. Como é que põe isso no organismo? Me diz. Tem que cuidar, professor. O pessoal, tudo que... Porque todo mundo toma, eu também vou tomar. Eu tenho que cuidar, né? Tomar cuidado, né? Mas a minha gastrite é de outra coisa, viu, professor? Falta de vergonha. Mas também tudo que é bom faz mal, né? Ave Maria. Não, Paulinha, aí não pode, Paulinha. Mas pode comer, Paulinha, com moderação. Eu acho assim. Eu acho que com moderação, né? Sabem, é o que eu falei, né? Alguns especialistas, por exemplo, e aí são radicais, tá? Não estou nem falando se é certo ou errado, nem vou falar quem sou eu perto de quem é gastro. Eu não sei nada perto desse caso.
Mas a questão não é nem se é certo ou errado. Mas, por exemplo, muitos defendem que o café estimula a produção de ácido. Isso é verdade. E se você está ali em jejum, principalmente o café em jejum, tá? E dependendo da quantidade que você toma, você vai começar a ter alguns problemas. Enfim, aí tem várias correntes. Mas, de fato, se eu tenho algum, por exemplo, gastrite, e se algum alimento me faz mal, preciso cortar ou, no mínimo, reduzir. E aí isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas existem algumas recomendações gerais, tá bom? Mas ainda assim tem aquele lance, né? O desejo. Eu posso até querer, nossa, eu sei que faz mal, mas muitas vezes a gente ainda precisa aprender a controlar um pouco os desejos, tá bom? Mas uma parte aí, uma luta, como a Nádia colocou, acho que foi a Nádia, né, que falou, por que tudo que é bom faz mal? É verdade, Nádia. Tenho que concordar com você também. Vamos lá, tá aí, ó, gastrite. Vejam aqui, ó, isso é uma endoscopia. Professor, né? Desculpa, eu pensei que era Paulinha. Desculpa, Nádia. Não, eu acho que era ela. Pela voz eu acho, mas eu não tenho certeza. Eu acho que era ela. Eu acho que era ela. Então, ó, aqui você tem uma endoscopia, que é como se fosse, entre aspas, tá, enfiar um caninho para ver como é que tá aqui o tubo. Olha, vejam. Nesse caso, está tudo normal. Uma pessoa que não tem gastrite. Quando tem gastrite, o ácido clorídrico, o ácido, né, o ácido lá do nosso estômago, começa a corroer, a destruir, a machucar, causar lesão, ferida. E isso vai incomodar, com certeza, a gente vai machucar. Machucado faz mal, machucado incomoda, limita a qualidade de vida e por aí vai. Então, a gastrite é mais uma das patologias, mais uma das doenças que comprometem o nosso sistema digestivo. Beleza, galera? São só exemplos, né? Tem muitas outras. A Ana falou do câncer e tem outras aí também. Mas a ideia principal sistema respiratório fornece oxigenação, fornece oxigênio para atender toda a demanda do meu corpo. Sistema digestório ou digestivo fornece ou dá condições para que tudo aquilo que eu coma, ou tudo não, né? Por exemplo, as fibras não, mas boa parte daquilo que eu coma seja quebrado em moléculas menores e por conta disso consiga cair na minha corrente sanguínea, né? Vai ser absorvido, cair na corrente sanguínea e distribuído por todo o meu corpo, seja um alimento, seja um medicamento, por exemplo. Então, esses dois sistemas são maravilhosos, são lindos de fato, como a Ana gosta de falar. Acho que ela fala maquininha, né? Mas essa máquina, realmente, o corpo humano é perfeito. É uma máquina fantástica, professor. Uma máquina fantástica. Perfeita. Exatamente. Tá bom? Então é isso. E aí a gente falou bastante, né? Até da Bíblia a gente falou, produzida lá no fígado. Lá eu falei Pampers. Depois eu estava lembrando, não é no fígado, tá bom? Beleza? Mas é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao sistema respiratório, do que a gente falou hoje, né? O sistema respiratório, o sistema digestório. Deixa eu ver aqui no chat. Professor, será que dá tempo de você falar da hérnia que dá no estômago da pessoa, que fica aquela ponta no umbigo? A hérnia que fica na... também? Você fala, faz parte do que? Você fala do sistema digestivo. É o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Pera aí. A hérnia é como se fosse um nó. É um nó que dá. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para ficar mais fácil mostrar a foto. Mas é como se fosse um nó. Aqui, ó. Eu acho que essa vai dar. Eu acho que essa aqui dá perfeito para ver. Vamos lá. Deixa eu ver se essa aqui. Bom, a gente vai caçando aqui. Deixa eu compartilhar. Olha aí. Tem vários, tá? Tem vários tipos de hérnia, mas olha esse aqui. Deixa eu pegar. Ó, por exemplo, aqui. A hérnia é como se fossem esses calombos aqui, ó. Então, muitas vezes você tem um nó. Vou colocar tipos aqui. Talvez fica mais fácil para aparecer os outros tipos. Aqui, ó. Ó.
Tá vendo que parece, é como se fosse uma, não sei se vocês já viram, é como se fosse um aneurisma. Só que, lógico, no caso do aneurisma, eu tenho também esse inchaço, isso aqui é como se fosse um calombo, mas aqui você tem sangue, né? Isso pode explodir, pode estourar. Nesse caso, é como se fosse um nó, literalmente um nó, essa hérnia. E aí depende muito a região que ela vai estar, mas, entendam, não é para ser assim. No nosso sistema digestivo, é para tudo ser como nessa primeira imagem, ó. Vai passar pela boca, vai cair no esôfago, vai passar pelo estômago, e vejam aqui, ó, naturalmente, o bolo vai percorrer o caminho, vai ser direcionado para o intestino, e por aí vai. Só que, olha aqui, a hérnia, nesse caso, pode e vai comprometer, inclusive, o processo de digestão. Então, isso aqui vai começar a incomodar o paciente, porque não era para ser assim. Então, muitos aqui você já começa a ter problemas, inclusive o ácido presente no estômago, começa a voltar, entre aspas, voltar, né? Começa a subir e começa a queimar isso aqui. Então, é uma situação bem complicada. Esses são alguns exemplos, mas tem vários outros exemplos de hérnia. Aí depende muito do modelo. Tem umas imagens que são mais bonitas. Aqui, ó. Olha aqui. Vendo aqui um calombinho, ó? É esse calombinho aqui. É a hérnia. Tá bom? Um exemplo, né? E, lógico, tem cirurgia? Tem. Tá? Tem cirurgia, e a cirurgia muitas vezes resolve a situação. Algumas pessoas depois têm que voltar e fazer de novo, mas resolve e ajuda demais. Tá bom? Então é isso. Ela costuma dar muito mais no umbigo ou outras partes do corpo? Não, eu descompartilhei, né? Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, aqui não é no umbigo, não, ó. Queria ver uma imagem maior. Nossa. Aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo aqui que tem os mamilos? Essa aqui tá aqui em cima mesmo, aqui no esôfago. Bem para cima, tá na linha dos seios, vai na linha dos mamilos, ó. Essa no umbigo não é a única, então não necessariamente dá perto do umbigo. Aqui em cima, por exemplo, a gente viu esse deslizamento, ó, é que essas imagens não ajudam muito, quer ver? Aqui, ó, olha essa que bonita, que imagem bonita. O umbigo tá mais aqui embaixo, ó, mais embaixo, perto do intestino e tudo mais. Olha onde essa hérnia deu. Aqui em cima, perto do esôfago, antes do estômago, acima do estômago. Olha aí. Aqui, ó, mais uma imagem, olha que bonita. Na linha dos mamilos, na linha dos seios, ó. Tá vendo? Não necessariamente, o umbigo é mais aqui embaixo, mas ela dá aqui em cima também. Conheço uma pessoa próxima que tem no umbigo também, que deu também no umbigo. Mas, tem cirurgia, arrumou. Obrigada, professor. Imagina. Então, não é uma regra, não, tá? É como aneurisma. Aneurisma não necessariamente dá na cabeça. Tem um aneurisma cerebral, mas tem outros tipos de aneurisma também, tá? É a mesma coisa para hérnia. Depende da região. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Peraí. Cuidou. Nosso corpo é fantástico. Verdade, Ana. Obrigado, que bom que você gostou, Ana. Show de bola, galera. Obrigado. Um abraço, então, pessoal. Um abraço. Uma excelente semana para todo mundo. Qualquer coisa é só mandar mensagem. E quem puder, não perca a aula de amanhã do workshop para a gente aprender a